Fala, vascaínos e vascaínas, tudo bem com vocês? Vamos ver a entrevista coletiva de Emílio Faro após a derrota do Vasco para o Brusque por 1-0. Jogo muito ruim, o Vasco não entrou em campo e perdeu mais uma vez. Então, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade do Vascão. Emílio, a avaliação, né, da derrota, né, o que não deu certo naquilo que você projetou do início do jogo e também no intervalo, né? Depois do primeiro tempo já dava para saber, né, o que o Vasco poderia melhorar no segundo tempo. Eu queria que você fizesse essa avaliação. Boa noite. Viemos na intenção da vitória. A gente vai andando na estrada do futebol e vai vivenciando várias situações, né? Cara, hoje você tem uma análise técnica, tática de um jogo, umas condições de campo, numa situação tão adversa, é muito complicado. O que eu solicitei para os atletas foi executado. O duelo, a disputa, colocamos o Fábio como sendo um cara para disputar a primeira e segunda bola, e o restante entra no cenário do imponderável. Quando você joga no campo dele, o cenário é do imponderável. Ou seja, tudo podia acontecer. Eles conseguiram abrir o placar, a gente continuou de duelando. Infelizmente, os gols que nós fizemos, ao que foi falado, tinham condições realmente irregulares e a gente não conseguiu empatar e virar a partida. Mas hoje, dentro de um cenário do futebol brasileiro, buscando uma qualidade de jogo, buscando uma realidade melhor, se eu falar aqui qualquer coisa do jogo, eu vou estar simplesmente criando alguma realidade virtual, porque o jogo era só disputar a bola, era um jogo de disputar a bola. E numa disputar a bola você conseguiria o gol e criaria uma situação de dar o chute para frente e fazer a transição. Mais umas questões, uma ainda sobre o jogo de hoje, até na nossa transmissão, ficou com uma dúvida por que não mexeu antes no ataque, né? Demorou até os 30 minutos para colocar mais dois jogadores, o Figueiredo e mudando ali no ataque. Queria saber, né, se realmente demorou, por que demorou, enfim. E projetando também mais um jogo fora de casa, aí vem mais aquelas seis derrotas fora de casa, agora vai jogar fora de casa de novo. Perfeito. A gente vai mudando e para surtir efeito, a gente tem que esperar que as mudanças surtem efeito. Você tem 3 paradas técnicas e 5 substituições. Se fizermos as 5 substituições de uma forma rápida, se não surtir efeito, a gente não tem como qualificar ou trocar. A gente vai trocando e vendo se aquele antídoto que nós criamos para a partida ou aquele remédio que nós criamos para o nosso time vai surtir efeito. Por isso é de forma gradativa. Querer que troque toda uma situação de intervalo, porque aí você não tem uma situação de você ter uma melhoria. Você tem assim, não, 5 saem, entram 5. Não é assim. E a questão do Grêmio agora, mais um... A questão do Grêmio é um jogo, é o Grêmio e é o Vasco. É uma realidade de um jogo que a gente vai enfrentar o Grêmio e o Grêmio vai enfrentar o Vasco. Não tem nenhum tipo de situação diferente. É um clássico. Iremos jogar um clássico. E no clássico, o jogo é jogado. O imponderável fica menos frequente. A gente não tem uma série de fatores que interferem na partida. A gente vai ter um grande adversário, que é o Grêmio, e o Grêmio vai ter um grande adversário, que é o Vasco, em condições de se jogar futebol. Emílio, mais uma derrota fora de casa. Eu quero pegar uma opinião sua sobre o seguinte: existe alguma ideia ali nos bastidores assim, sobre os jogos que o Vasco tem em casa até o momento? Existe, por exemplo, a certeza que se o Vasco vencer todos os jogos em casa, sobe? Existe esse cálculo, algum papo nesse sentido? Qual a importância de São Januário para o... A gente projeta as situações de pontuação, a gente projeta uma série de fatores, só que a maneira com que nós traçamos é jogo a jogo. Agora a gente tem a situação do Grêmio. Porque senão, se você fizer uma projeção e fugir um pouco dessa projeção, você pode gerar uma série de questionamentos e até agora não existe nenhum tipo de questionamento e dúvida da subida do Vasco. E aí eu queria terminar da minha parte te fazendo uma pergunta, que era uma pergunta que eu queria te fazer, independente dos resultados, se o Vasco vencesse, empatasse e perdesse hoje. Uma pergunta mais pessoal. Em síntese, eu quero saber como é que você está se sentindo, como é que o Emílio Faro está se sentindo no comando do Vasco. Você comandou hoje o Vasco pela 10ª partida, hoje ainda como interino na Série B. Você
na primeira transição ali entre o Zé Ricardo e o Maurício Souza, você era até mais taxativo, assim, no sentido de que era uma função temporária, você falou que gostava de ficar nos bastidores, mas já foi para 10 jogos. E para um cara que gosta de ficar nos bastidores, você hoje exerce uma função que está suscetível a críticas, você está mais exposto. Então, da mesma maneira que você é acolhido também, que eu vejo que você é bastante acolhido quando chega nos lugares assim, você também recebe críticas. É óbvio, qualquer um no seu lugar você receberia crítica. Então, enfim, afinal de contas, como é que está se sentindo o Emílio hoje como técnico do Vasco? Está bem, confortável, incomodado? Cara, olha só, a vida é de quem se prepara. E eu venho numa estrada longa e eu venho me preparando há muito tempo para estar à disposição naquilo que me for solicitado. Eu fui auxiliar muito tempo de um treinador e eu só parei porque esse treinador resolveu tirar um ano sabático. Fora isso, eu venho trabalhando o tempo todo e eu estou preparado para todas as circunstâncias. Naquele primeiro momento, na saída do Zé Ricardo, eu me coloquei à disposição para ser uma pessoa, para trazer a tranquilidade para o clube, para tomar a decisão da vinda do treinador. Mas a partir do momento da saída do Maurício, quando o pessoal me coloca o seguinte: Emílio, você é o treinador. E eu venho desempenhando o papel como treinador. Todas as minhas atitudes são como treinador. Independente se eu gosto de ficar para o lado, para o outro, eu estou preparado para a condição de ser o treinador hoje do Vasco.